mensagem que sai do coração de Yahshua para o seu coração. Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs e todos que acompanham o programa Escola Bíblica aqui pela Rádio Céu. Hoje nós vamos falar a respeito de um assunto importantíssimo, na verdade, né? E muito sério, que é a questão do divórcio. Nós sabemos que nos dias que estamos vivendo, dentro da realidade do mundo, o divórcio se tornou algo rotineiro na vida das pessoas, né? É muito comum nós ficarmos surpreendidos com notícias, né, que chegam de pessoas que nós sabemos que casaram há poucos dias e que dentro de pouco tempo, né, estão divorciados, separados. Isso é corriqueiro, principalmente naquelas pessoas que vivem a fama, né? Só que as pessoas que vivem a fama, elas também influenciam os que não têm fama. E isso se tornou tão comum nos dias de hoje, que parece que isso é normal, né? Parece que é normal. Mas nós vamos ver pela palavra do Altíssimo que isso não é normal. Isso é gravíssimo. Gravíssimo. Isso pode tirar a salvação de uma pessoa. Esse é um tema que é pouco trabalhado nas comunidades de Yahushua, é pouco trabalhado em qualquer outro segmento. Porque isso está essa questão do divórcio, ela proliferou tanto, vamos usar essa palavra, né? Ela proliferou, que é até às vezes constrangedor você abordar esse tema, porque vai ter sempre alguém que vai ficar contrariado por saber e entender a sua real situação diante do Criador. Então, é um assunto que não agrada muito. Mas nós precisamos tratar desse assunto, porque a palavra do Altíssimo, ela trata desse assunto. E Yahshua falou disso, né? O casamento, nós sabemos que ele é uma instituição do Eterno. Foi o Eterno que instituiu o casamento. Mas o Eterno não criou o divórcio. Porque o divórcio nunca foi a solução. E ele não é a solução. O Criador, quando ele une o homem com a mulher, é para não separar mais. A não ser pela morte. Por que é que foi permitido então o divórcio? Por causa da dureza de coração do ser humano. O divórcio é uma instituição humana. Por mais que as pessoas não concordem com isso, mas porque aquilo que o Eterno uniu, o homem não pode separar. O homem não tem o poder de separar aquilo que o Eterno juntou, uniu. Quem é que diz isso? A palavra. Então, o Criador, ele institui o casamento para que o homem una-se à sua mulher, formem família, constituam família, criem seus filhos e filhas e vivam bem e vivam em paz. E ambos sejam leais e permaneçam juntos, na tristeza ou na alegria ou na tristeza, na riqueza ou na pobreza, na saúde ou na doença. Porque agora ambos não são mais dois, mas um. Apenas um.
O homem se torna carne da sua esposa se torna carne do seu esposo. Não são mais dois, são um. Então, o que um faz para o outro, faz para si próprio. Olha como é sério isso, olha como isso é realmente algo profundo. E nós vamos entender por que isso pode tirar a salvação de alguém. Pode sim. Nós não podemos nos enganar. Esse é um assunto relevante para a nossa salvação. Muito bem. Vamos ler aqui no livro de Bereshit, conhecido como Gênesis, no capítulo 2. Vamos ler o verso 18 ao 25, que diz assim: E Iá, o Eterno, disse: Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma ajudadora, que lhe seja idônea. E Iá, o Eterno, formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, e os trouxe ao homem, para ver como lhes chamaria. E tudo que o homem chamou a todo ser vivente, isso foi o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais do campo. Mas para o homem não se achava ajudadora idônea. E Iá, o Eterno, fez cair um sono pesado sobre o homem e este adormeceu. Tirou-lhe então uma das costelas e fechou a carne em seu lugar. E da costela que Iá, o Eterno, lhe tirara, formou a mulher e a trouxe ao homem. E o homem disse: Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porquanto do homem foi tirada. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. E ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Muito bem. Olha que coisa impressionante, né? Essa leitura que nós acabamos de fazer, ela revela para nós que, de fato, o casamento é uma instituição do Criador. Casamento, a união de um homem com uma mulher. E aí a palavra está dizendo, né? O homem deixará seu pai, sua mãe, ou seja, deixará sua casa, sua família ali, sua família por parte de pai e de mãe, e se unirá à sua esposa, à sua mulher. E ambos, através da junção carnal, através da aliança que eles farão, se tornarão um só. É muito sério isso. Se tornarão um só. Já não serão dois, mas um só. É muito sério isso, né? Porque nós estamos falando de uma aliança. Uma aliança que não pode ser rompida, que não pode ser quebrada. É por isso que nós reafirmamos aqui, já falamos isso em outros programas, que o jovem, o solteiro de modo geral, ele precisa estar muito seguro com relação à decisão de casar-se. Tanto o homem quanto a mulher. Porque isto é uma vez só. A palavra vai mostrar para nós que isto é uma vez só. O mundo, infelizmente, né, do jeito que está, e há muito tempo vem nessa confusão, o mundo está afundado em prostituição. Prostituição. Há muitas pessoas que estão vivendo aparentemente um casamento, um relacionamento, mas a real situação daquele casal é de prostituição diante do Criador. Porque em algum momento, ou o homem ou a mulher foi desleal
com alguém com quem ele ou ela formara uma aliança através do casamento. E aí, por algum motivo, houve um rompimento, uma separação. E aí essa pessoa vai constituir família com outra pessoa, estando com a sua situação diante do Criador irregular. Aquela união, ela é irregular diante do Altíssimo, porque lá atrás as coisas não ficaram bem resolvidas, ou da maneira que aconteceu, não poderia aquela pessoa procurar construir família com outra pessoa. Um abismo, ele vai puxando outro abismo, né? Um pecado, ele vai puxando outro pecado. E se a pessoa não tiver a instrução da palavra, porque muitos acabam se afundando em pecado exatamente porque não tem o conhecimento da palavra, né? E é preciso. Alguns não têm porque de fato têm dificuldade para compreender o texto, mas outros não têm porque os pregadores não pregam sobre isso, ou torcem a palavra para favorecerem, com medo de perder pessoas, com medo de diminuir o grupo que tem, acabam ignorando estas palavras ou estas instruções das Escrituras Sagradas. Então nós precisamos entender que aqui em Bereshit, nós lemos capítulo 2, verso 18 ao 25, onde o casamento está sendo instituído pelo Criador. E aí nós vamos avançar em outros textos para nós entendermos que o Criador, ele não apoia o divórcio. Ele não apoiou o divórcio, ele não apoia o divórcio, ele não criou o divórcio. Ao ler Bereshit 2, 18 ao 25, você percebe que não há um espaço para divórcio. De maneira nenhuma. Não há um espaço para o divórcio. Mas vamos ver, especialmente, Mateus, Matitiahu, capítulo 19, verso 4 ao 6. Capítulo 19, verso 4 ao 6. Aqui nós vamos encontrar Yahushua, o Mashiach, falando desse assunto também com um grupo de Yahudim, um grupo de judeus. Capítulo 19 de Matitiahu, vamos ler do verso 3. Vamos ler o verso 3, 4, 5 e 6. Então chegaram diante deles os perushitas, tentando-o, veja bem, tentando-o, e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar, deixar sua mulher por qualquer motivo? E ele, Yahushua, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez? E disse: por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. E assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que o Eterno ajuntou, não o separe o homem. Olha como a resposta de Yahushua, ela é simples e objetiva. Simples e objetiva. Esse grupo de homens chegaram até Yahushua com perguntas de cunho de tentação. Estavam tentando Yahushua para ver se apanhavam Yahushua em alguma contradição, em algum erro que Yahushua pudesse cometer contra alguma citação lá da Torá. Então eles dizem: é lícito ao homem repudiar, pedir separação, se separar da sua esposa por qualquer motivo? Olha bem, por qualquer motivo.
É lícito. Estes homens, quando eles chegavam a falar com Yahushua, e eles vinham com estas perguntas, eles sempre, na cabeça deles, eles tinham uma resposta pronta para contrapor a qualquer que fosse a explicação de Yahushua. É lícito o homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Então Yahushua vai dar a resposta, né, a eles, dizendo: não tendes lido que aquele que os fez no princípio macho e fêmea os fez? O homem deixará seu pai e sua mãe, e vai unir-se à sua mulher, e ambos serão um. E serão dois numa carne, para ser mais preciso. E assim não são mais dois, mas uma só carne. Então como é que você vai separar isso? Como é que o homem, né? O casamento. Vamos usar um exemplo aqui. O rapaz vai casar com a moça. E casam. Ambos formam uma carne só. Através da junção carnal. Porque se não houver ali a junção carnal, não tem casamento. Tem que haver a junção carnal. A aliança está ali. E essa aliança ela não pode mais ser rompida. E esse casal, ele se torna um. O marido se torna um com a sua esposa se torna uma com o seu marido. Não são mais dois, são um. Como é que alguém vai dividir isso? Como é que alguém vai separar isso? Se isso é uma instituição do Criador. Se isso é o Eterno que fez assim. Como é que o homem, na condição humana, vai romper isso? Não, eu divido isso. Agora você está solteiro e você está solteira. Vai para cá e vai para lá. Não tem como o homem fazer isso. Entende, meu irmão, minha irmã? Não tem como o homem fazer isso. Porque isso é algo instituído pelo Criador. Foi Ele que determinou que fosse assim, que seja assim e que é assim. Mas nós percebemos que Yahushua ele avança, né, ainda mais, especialmente no verso 6, ele diz, já lemos, né? E assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que o Eterno ajuntou, não o separe o homem. Mas o homem não tem autoridade para fazer isso. Não tem. Porque essa instituição, ela é do Eterno. Nós já vamos avançar aqui mesmo no capítulo 19, onde Yahushua vai dizer o porquê que foi permitido ao homem repudiar sua mulher. Nós temos que trazer para a realidade dos dias de hoje. As pessoas vão lá no cartório, casam no civil. Esse mesmo papel que as uniu, depois esse casal volta lá e dá entrada no divórcio. Aí vai lá o juiz de novo, né? Vai lá as autoridades e, olha, você agora é solteiro e você é solteiro. E aí o homem sai de lá feliz. Olha, eu sou solteiro, tô livre, me divorciei. A mulher sai de lá feliz, tô solteira, tô livre. Isso é coisa que o homem faz, que o ser humano faz. Agora, diante do Criador, isso não tem validade. O divórcio diante do Criador não tem validade. E aí é o Yahushua que está dizendo isso. É o Mashiach que está dizendo isso. Né? Aquilo que o Criador uniu, não separe o homem. O homem não tem condição de fazer isso. O que é que pode separar? Né? O que é que pode tornar esse homem solteiro ou a mulher solteira? Aí quando nós olhamos para 1 Coríntios,
Olha bem o que diz aqui em 1 Coríntios, capítulo 7, verso de número 39. 1 Coríntios, capítulo 7, verso 39. Diz assim, ó. Aqui está. A mulher está ligada ao seu marido enquanto ele vive. E se o marido morrer, ela fica livre para casar com quem quiser, mas que case perante o Eterno. Que ela case no Eterno, quer dizer, que ela ache alguém, né, da mesma fé, que creia do mesmo jeito que ela crê, e que este casamento, né, seja feito, então, na autoridade, né, conforme manda a palavra, seja feita essa aliança, né, em nome de Yahushua. O que pode deixar um homem solteiro, uma mulher solteira, é a morte do seu companheiro, da sua companheira. Palavra difícil de ser digerida, né? Não adianta dar a volta na palavra. É a palavra que está dizendo. Não adianta vir esse povo aí do judaísmo aí com essa conversa mole deles, porque eles nem sequer aceitaram o Mashiach ainda. Não adianta. Não adianta essas pessoas se inspirar no judaísmo com relação a esse assunto. Porque eles não têm o entendimento, porque eles não aceitaram Yahushua. Então as palavras de Yahushua não têm valor para eles. Para quem vive no judaísmo, eles não crêem no Mashiach. Então as palavras do Mashiach não têm valor para eles. Então eles anulam tudo que o Mashiach disse. E é por isso que tem muitas comunidades aí onde estão apodrecidas no adultério, porque estão buscando inspiração naqueles que rejeitaram o Mashiach e que por consequência rejeitam a palavra do Mashiach. É só rastrear. Só rastrear que a gente sabe a origem destas heresias, né? A morte de alguém, não é morte espiritual, é morte física. A morte espiritual, a morte física, deixa o homem livre para casar com outra, deixa a mulher livre para casar com outro. Agora, esse homem que vai ficar livre, ele tem que saber com quem ele vai casar. Ele tem que casar com alguém que está livre. Porque se ele casar com alguém que está com a vida mal resolvida, ele vai ficar em adultério. Essa mulher que vai ficar livre pela morte do seu cônjuge, ela tem que saber com quem ela vai casar, porque senão ela pode estar em adultério, dependendo de com quem ela se unir. Porque pode ter alguém que está solteiro, sobre a visão do mundo, divorciou lá na lei terrena, só que ele ou ela foi infiel no seu matrimônio, no seu casamento, foi infiel com o seu cônjuge. Ele tem uma situação que não está resolvida, ela tem uma situação que não está resolvida, e aí ele se coloca, né? Vamos usar essa expressão, se coloca no mercado, né, à disposição. Olha, estou aqui, sou uma boa mercadoria. E aí, se a irmã não vigiar, ou se o irmão não vigiar, acaba se enrolando e entrando e passa a viver em adultério, porque se relaciona e vai constituir casamento com alguém que não tem condição de constituir casamento com ele ou com ela. Neste caso, né? Pode ser ele, pode ser ela, pode ser um dos dois. Então você precisa rastrear. As irmãs solteiras, os irmãos solteiros, você tem que rastrear a vida de quem quer casar com você, para ver se esse cidadão ou se essa cidadã está realmente
limpo diante do Criador. O que ele viveu lá atrás? O que ele aprontou lá atrás? Ah, mas agora ele se converteu, mas ele tem uma situação mal resolvida lá. Nós sempre dizemos isso, ele tem uma situação mal resolvida, precisa ser resolvido. É a mesma coisa, usando um outro exemplo agora, imagine que uma pessoa que cometeu um assassinato hoje, aí, daqui 10 anos, ou daqui 5 anos, ele se converte para Yahushua. E vamos dizer que o julgamento dele ainda não saiu. E aí ele se converte, ele muda de vida. Mas vai sair o julgamento dele. Diante de Yahushua, ele recebeu o perdão do crime que ele cometeu. Porque Yahushua perdoa todos os pecados. Agora, diante da justiça humana, ele vai ter que pagar o crime. Porque a justiça terrena vai sentenciá-lo. E ele vai ser condenado pelo crime que ele cometeu antes dele conhecer Yahushua. Yahushua vai estar com ele, vai dar força para ele? Vai sim, mas ele vai ter que pagar pelo erro dele. Diante do Criador, a questão conjugal é assim também. Só que é o contrário. O ser humano ele pode ter a sua situação resolvida diante do Criador, diante da lei dos homens, pelo papel. Ele era casado, ele buscou o divórcio, e ele conseguiu se divorciar. Então, pela lei humana, ele está apto a constituir família. Só que pela lei do Criador, ele não pode. Porque ele foi infiel com a sua esposa, ou a sua esposa foi infiel com ele. Quer dizer, a situação ali está complicada para a vida daquela pessoa. Alguém pode dizer, como os discípulos disseram, mas esta palavra é dura demais, é melhor nem casar, como os discípulos disseram. Pois é, nem todos podem suportar, foi o que Yahushua disse, mas a verdade é essa. Romanos, capítulo 7, verso 2, podemos ler o verso 2? Romanos, capítulo 7, verso 2 e 3, porque a mulher está ligada ao marido pela Torá enquanto vive o marido. E se o marido morrer, está livre da lei do marido. E por isso, se conhecer outro homem enquanto o marido ainda vive, será chamada adúltera. Porém, após a morte do marido, livre está da lei, e não será adúltera se for de outro homem. Essa é a realidade com relação ao casamento. Só a morte deixa o homem solteiro ou a mulher solteira. Só a morte. O casamento é para sempre. Porque ele é instituído pelo Criador. É o Criador que o institui. E quando um homem e uma mulher que são solteiros se unem, eles formam um corpo só. E ninguém pode mais separar isso. Quando é que o Criador vai permitir isso, né? Que haja esse rompimento aí. Nós já vamos ver isso. Ainda nessa linha que nós estamos usando aqui para falar da questão do divórcio, né? E essa é uma palavra que estremece muito, né? Porque é uma palavra realmente dura de digerir isso, né? Mas nós não podemos ir contra o texto das Escrituras Sagradas, né? Nós não temos como nós forçar uma interpretação que não esteja de acordo com aquilo que está na palavra, né? Aqui no livro de Malaquias, existe uma passagem no capítulo 2, verso 13. Nós vamos ler do 13 ao 16. Preste bem atenção. Malaquias 13, capítulo 2, verso 13 ao 16. E isto ainda fazeis, cobrindo o altar de Iá de lágrimas, com choro e com gemidos, de sorte que ele não olha mais para a oferta,
nem a aceitará com prazer da vossa mão. E dizeis: por quê? Porque Iá foi, preste bem atenção, porque Iá foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela tua companheira e a mulher da tua aliança. A mulher da tua aliança, não é aquela aliança de pôr no dedo. A mulher da tua aliança. E não fez ele somente um ainda, que lhe sobrava o espírito? E por que somente um? Ele buscava uma descendência para o eterno. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade, porque eu detesto o repúdio, dizia o Eterno de Israel, e aquele que encobre a violência com a sua roupa, diz o Iá dos exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e não sejais desleais. Então aqui nós vemos o Altíssimo dizendo que ele detesta o repúdio, o divórcio. Ele detesta. Porque o casamento é um só. Quem for infiel vai pagar as consequências. Vai pagar um preço caro. Porque o Criador aqui está dizendo que ele é testemunha. Nós acabamos de ler aqui, ó. Olha o que ele diz aqui. No verso de número 14. Porque Iá foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela tua companheira e a mulher da tua aliança. O Criador foi testemunha lá na hora do teu casamento. Ele estava lá. Ele estava lá quando você prometeu lealdade, quando você prometeu fidelidade, quando você prometeu que estaria do lado da tua esposa na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, na riqueza ou na pobreza. O Criador estava lá quando você e a tua esposa se juntaram e formaram aliança. Foi Ele que transformou você e a sua esposa em uma só carne. E por que agora este homem ou esta mulher acha que tem o direito de pedir o divórcio ou a separação por qualquer motivo, como o mundo faz? É por isso que o mundo está apodrecido no adultério, na fornicação, na prostituição, no pecado. E a palavra diz: os adúlteros, ou os que se prostituem, não herdarão o reino dos céus. Lembra que eu disse que esse é um assunto extremamente relevante para a nossa salvação? Como que isto é perigosíssimo, especialmente nos dias em que nós estamos vivendo? Sendo o homem ou a mulher, qualquer um dos dois, que for desleal no casamento, vai pagar as consequências. Vai pagar um preço caríssimo. Aliás, a palavra é dura. Cobres o altar do Altíssimo de lágrimas, de choro, de gemidos, mas não será ouvido, não será atendido, porque não foi leal no casamento. E o Criador está dizendo: eu detesto o divórcio, eu abomino o divórcio.
Porque o Criador, ele preza pelo bem-estar do casamento e da família. Quando ele cria o casamento, é para que este casamento se mantenha, que esse casal se mantenha junto, tenha filhos, filhas, constitua família e vivam bem na presença dele. Se amando, se respeitando, se ajudando, se auxiliando, sendo leal um ao outro. É o que a palavra está dizendo para nós. Mas Yahushua disse que tem algo que pode sim também fazer com que haja, ou que possa ser permitido, a separação. Vamos olhar? Vamos voltar aqui para Matitiahu, conhecido como Mateus. Matitiahu, capítulo 19. Nós vamos ler de novo do verso 3 e agora até o 9. Então chegaram diante dele os peruxitas, tentando-o e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? E ele respondendo disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea, os fez? E disse: por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher. E serão dois numa carne. E assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que o Eterno ajuntou, não o separe o homem. E eles disseram-lhe: e por que Moshe mandou dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? E ele disse-lhes: por causa da dureza dos vossos corações, Moshe vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. E eu vos digo que qualquer que repudiar ou que se separar da sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Está vendo? Aqui o que nós vemos aqui? Aqui nós vemos que a infidelidade no matrimônio permite o divórcio. Porque aquele que foi infiel no casamento, ele quebrou a aliança com o seu cônjuge. Ele quebrou, ele rompeu. Ele foi desleal. Então, vamos imaginar que o homem foi traído pela esposa. Então agora esse homem, ele não precisa mais continuar casado com essa mulher. Exceto se ele quiser perdoá-la. Não é proibido perdoar. Se o homem foi traído pela esposa e ele a ama, mesmo assim, e ele quer perdoar e quer continuar com ela, ele não está pecando. Desde que a esposa não faça mais o que ela fez. Se a mulher é traída, trazendo agora para os dias atuais, se a mulher é traída pelo marido, ela também não é obrigada a viver mais com esse homem. Exceto se ela o ama e quer perdoá-lo. Não, eu te perdoo. Se houver o perdão e a reconciliação, aleluia. Melhor ainda. Porém, o que a palavra está dizendo é que se houver infidelidade, o que foi enganado, o que foi traído, tem o direito de se divorciar. E pelo que a palavra disse aqui, pelo que Yahushua disse aqui, essa pessoa tem direito de tocar a sua vida, casando-se novamente. Agora, há pessoas que entendem que não, que tem que ficar sozinho. Baseado naquilo que Paulo fala lá em 1 Coríntios, capítulo 7.
Tem pessoas que entendem que mesmo um dos cônjuges cometendo a traição, o traído ainda assim tem que permanecer sozinho até que aquele que foi o seu companheiro ou companheira venha falecer, literalmente. Aí esse homem ou essa mulher ficaria livre para casar-se novamente. Mas pela palavra de Yahushua, ele diz aqui no capítulo 19, né, verso 9, ele diz: "E eu vos digo que qualquer que repudiar a sua mulher, qualquer que se separar da sua mulher, não sendo por causa de fornicação e casar com outra, comete adultério." Então, se alguém se separa sem que o seu companheiro tenha cometido um ato de traição e aí casa com outra pessoa, aí estaria em adultério. Então quer dizer, se houver a traição, a infidelidade, o que foi traído tem direito então de buscar um novo companheiro ou uma nova companheira. É o que fica nas entrelinhas dessa declaração aqui de Yahushua. Então o que é que pode deixar um homem solteiro? A morte da sua esposa ou ela cometer adultério contra ele. E aí você, vice-versa. O que é que pode deixar uma mulher solteira? A morte do seu cônjuge ou se ele cometeu infidelidade com ela, infidelidade comprovada ou confessada, né? Não adianta inventar uma mentira, né? Porque diante do Criador não adianta. Então esta questão aqui ela é muito séria. E aí eu sugiro a todos aqueles que estão em situações delicadas como essa, a oração, né? A oração. Buscar, né, diante do Criador, que o Espírito puro do Altíssimo possa trazer mais esclarecimento sobre isso, para que você, minha irmã, você, meu irmão, possa entender melhor estas declarações da palavra do Altíssimo. Esse é um assunto, como eu disse aqui, sério demais. Chega a dar calafrio. Porque isso aqui envolve a vida espiritual de cada um de nós, envolve o resultado final no dia em que nós nos encontrarmos com Yahushua. Como é que vamos lidar com isso? Como é que o irmão, a irmã vai lidar com isso? Não importa se a infidelidade aconteceu há 30 anos atrás, 20 anos atrás. É a vida. O casamento é uma vez só na vida, exceto por esses dois motivos que nós acabamos de ver aqui. O casal brigou, se desentendeu por alguma coisa, questões financeiras, isso não é motivo para divórcio. O ciúme, doentio, ainda que seja, não é motivo para divórcio, tem que resolver isso. O divórcio não é a solução. O divórcio não é a solução para a vida de ninguém. Porque alguém vai pagar um preço muito caro por isso. Alguém vai sofrer as consequências diante do Criador. Ou ele, ou ela, ou ambos. Então, aos jovens, né, solteiros, pensem bem antes de dar esse passo, né? Estudem bem sobre esse assunto, conheçam bem a pessoa que estão namorando, que pretendem namorar, conheça bem, conheça o passado da pessoa, porque às vezes a pessoa já teve um enrosco lá atrás e está agora procurando alguém para constituir um casamento, mas a situação dele ou dela diante do Criador está difícil. Então é preciso vigilância, prudência e conhecimento. E aí é que vem, mais uma vez, né, eu mais uma vez falo a respeito disso, né, que as lideranças, né, os pregadores precisam trazer mais ensinamentos a respeito disso, para os jovens, para os casais.
Porque muitas pessoas, elas entram num casamento sem saber o que é o casamento. Só pela emoção de querer dizer que tem um esposo, para querer dizer que tem uma esposa. Não tem noção do quanto isso é profundo. E isso é profundo. E isso é sério. Então a pessoa entrou num casamento, ele tem que entender que é para a vida inteira, até que a morte o separe do seu cônjuge. Mas como o mundo está muito bagunçado, quantas pessoas que estão vindo com estas cargas de pecado para dentro das comunidades? Como é que faz com isso? Como é que resolve isso? Os pregadores precisam tomar coragem e começar a abordar esses assuntos. Ah, mas aí a pessoa não vai se converter. Mas adianta você ter alguém dentro da tua comunidade que não vai nem se salvar? Ah, mas não podemos julgar. Mas é o que a palavra está dizendo. A palavra está mostrando para nós que a coisa é complicada. E a Oxum está dizendo para nós que esse assunto é complicado. Os discípulos questionaram Yahushua. Quem pode suportar uma palavra dessa? Então, melhor que o homem nem toque em mulher, disseram eles. Então Yahushua vai dizer para eles, pois é uma palavra dura. Nem todos podem suportar, mas tem que suportar. Então o conselho, sempre, esse é um assunto que estamos falando aqui do divórcio. Já falamos aqui do julgo desigual, falamos do casamento em si, falamos do divórcio. São 3 assuntos que estão juntos. Por isso que muitas vezes você tem que ler os mesmos textos praticamente. Então é preciso que os solteiros, especialmente os solteiros, sejam prudentes nos passos que vão dar com relação ao casamento. Os casados, misericórdia. Nem passe pela cabeça de um casado buscar o divórcio. Exceto, como eu disse, se houver uma infidelidade no casamento. De outra maneira, não tem como alguém buscar o divórcio. Ah, eu casei e agora descobri que não era isso que eu queria. Meu filho, minha filha, agora você arrumou um problema para sua vida. Agora você vai até o fim. Mas eu não estou feliz porque eu não estou mais gostando da minha esposa, ou a esposa diz não estou mais gostando do meu... Agora você arrumou um problema para ti. Vá até o fim. Se você trair ela, você vai pagar um preço terrível na sua vida. Se você trair ele, você vai pagar um preço terrível na sua vida. Não tem jeito de acertar isso agora. É uma vez só. Uma vez só. Porque o Criador detesta o divórcio. O Criador, ele abomina o divórcio, a separação. Porque ele instituiu o casamento. E o que ele uniu, o que ele ajuntou, o homem não pode, de maneira nenhuma, e nem tem poder e autoridade para separar. Um casamento tem que ser respeitado quando existe amor. Não há lugar pro pecado. A esposa e o marido tem que viver juntinho. O amor do casal os afasta do mal quando existe carinho. O amor do casal os afasta do mal quando existe carinho. Amor tem que ter amor pra vida ter sentido.
casal separado não é do agrado do eterno bendito. Se você tem amor, compartilhe o amor com a mulher querida. Se acabar o amor,